E aí, desenvolvedores? Aqui é o C4 com mais um vídeo tutorial para Unreal Engine. Para esse vídeo eu vou mostrar como construir esse sistema que eu tenho tantas munições, eu consigo atirar e as munições diminuem. Quando chega a zero eu não consigo mais atirar mesmo que eu aperte. E tenho uma lanterna que eu consigo apertar F para ligar e desligar. Eu consigo passar aqui em cima de baterias, eu aumento o número de baterias e aí eu aperto um botão, por exemplo, recarrega a carga da minha lanterna. E também tenho mais munições que eu posso pegar aqui no chão e eu consigo atirar agora com mais munições, só que agora acabou tudo realmente, não dá mais. Então antes da gente ir direto, eu já queria pedir que você clique em gostei, que já me ajuda bastante na divulgação desse vídeo, também vai ajudar o crescimento do canal. E também se não for inscrito já se inscreva, porque isso é necessário para a vida desse canal, né? Para eu conseguir continuar mantendo vídeos aqui. Então para a gente construir esse sistema, eu vou começar um projeto novo do zero. E aí já volto. Pronto. Cá estou eu com um projeto novinho em folha. Primeira coisa, você viu que eu dei uma mudada no cenário. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Basta rotacionar essa luz, jogá-la um pouco para cá. E como isso é um teste, eu vou botar ela como móvel. Eu vou achar também a minha skylight. Vou colocar a intensidade, por exemplo, meio, também como móvel. E essa luz eu tinha baixado a intensidade também, botar 1. E aí eu vou clicar no céu, vou mandar ele atualizar o material aqui, Refresh Material. E eu mexi um pouco com as nuvens também. Aqui em Cloud Opacity, vou botar 0.5. Nossa, praticamente sumiu. Tá bom. E agora vamos direto começar a criar. Eu vou achar a blueprint do personagem, que está aqui, né? Meu First Person Character. Mas isso serve para qualquer personagem. Eu vou, por exemplo, aqui então, nele, vou mudar de nome. Vou chamar de personagem, que vai ser o seu personagem no seu projeto. Pode ser o nome que você quiser para sua blueprint. Então, no seu personagem, eu vou criar algumas variáveis. Eu preciso armazenar a carga da minha lanterna, a minha perda de carga por segundo, mas como todos vão ser floats, eu vou mudar logo aqui para float, isso aqui também para float. Isso aqui vai ser minha carga por segundo. Eu preciso do número de baterias, esse aqui no caso é o inteiro. O número de munições, na verdade eu vou chamar só de munição. E também do número de clips de munição que eu tenho. E por último, eu preciso saber se a lanterna está on ou não. Criar uma variável booleana, vou chamar de lanterna on, interrogação. Eu acho que isso é tudo. Qualquer coisa eu crio uma variável nova no meio do caminho. Aí para o funcionamento, a gente vai utilizar algumas funções. Eu preciso de uma função ligar lanterna, outra função para desligar a lanterna, uma função para recarregar lanterna e outra para recarregar arma. Munições, recarregar munições. A minha lanterna eu vou criar aqui em... Vamos para Viewport para ver o que eu estou fazendo. Vai ser filho dessa arma aqui. Vai estar acoplado aqui no meu FPGAN. Aí eu vou escolher um Spotlight. Faz sentido com uma lanterna. Ela é uma lâmpada dessa forma, que faz um cone. Só que ela ainda está errada, né? Eu vou colocar ela como filho aqui do meu Muzzle, porque Muzzle é o ponto da onde sai a munição. Você pode colocar a origem da luz da lanterna onde você quiser. Eu escolhi colocar aqui no fim da arma, porque fazia mais sentido. E aí eu vou dar uma configurada nela. Eu preciso aumentar bastante a intensidade, colocar um 0 a mais, 50.000 deve servir. E eu preciso aumentar o raio também, eu quero que ela vá um pouco mais longe. Vou botar um 0 a mais aqui também, 10.000 de distância. Vou diminuir um pouco esse ângulo, vou colocar, por exemplo, 14. E ela não vai ficar visível, vai ficar visível só quando eu quiser. Então, na minha função ligar lanterna, eu vou pegar o meu Spotlight, na verdade vou renomear ele para lanterna. E aí eu pego a referência da minha lanterna e vou set visibility, que é aquela variável aqui, lembra? A gente desligou a visibilidade aqui. E quando eu ligar, eu vou transformar a visibilidade em verdadeiro. Ela vai aparecer quando eu ligar. E nessa mesma função, eu também preciso lanterna on verdadeiro. Na desligar é o oposto. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Só que a visibilidade vai ser negativa e negativo também. Falso, né, no caso. Visibilidade falsa e dizendo que a lanterna on falsa, então ela está off. A função recarregar, eu preciso ver, fazendo um branch, quantas baterias eu tenho. Então, get número de baterias. Se for maior do que 0, o que eu quero fazer? Definir a minha carga como 1. Eu estou escolhendo carga 1 com uma carga completamente cheia e 0 com uma carga completamente vazia. Um valor arbitrário que eu escolhi. Você pode escolher o valor que você quiser. Se você quiser que 50 seja cheio e 30 seja vazio, você escolhe, é seu projeto. Eu escolhi 0 como vazio e 1 como cheio. Achei que faz sentido assim. Então, continuando a função, se o número de baterias for maior do que 0, carga é 1 e o número de baterias vai subtrair 1. Então pode ser baterias menos menos. Vai achar essa macro decrement int. Em câmera lenta aqui o que eu fiz, eu digitei menos menos. Ele vai achar essa função aqui, que é uma macro na verdade. Vai subtrair 1 da variável que eu botar. No caso, subtraindo 1 de número de baterias. E praticamente a mesma coisa para recarregar munições. Eu vou fazer um branch. Eu vou ver se o número de clips é maior do que 0. Se for
eu vou subtrair o número de clips, fazendo clips menos menos, e eu vou definir o número de munição como número máximo. Eu vou escolher que o número máximo de munições é 10. Pronto, as funções principais, as variáveis principais, já está tudo concluído. Aí aqui no Event Graph vai ficar completamente claro o porquê que eu fiz essas funções dessa forma. Primeira coisa, eu vou quebrar esses pontos aqui, essas conexões. Eu vou fazer um novo Reroute Node, digitando Reroute. Vou conectar aqui e conectar aqui. E então, eu vou abrir um pouco esse evento. Eu quero dar espaço para ele, esse comentário, né? E aí eu vou selecionar tudo. E segurando o Ctrl, eu vou desselecionar o pino de Reroute, os eventos e o próprio comentário em si. Aí eu vou afastar tudo para a direita. Só para a gente ter um pouco de espaço. Aí aqui eu vou fazer um branch e vou verificar se eu tenho munição. Se minha munição for maior do que 0. Esse aqui é o evento que toma conta do tiro. Quando eu aperto o botão, ele vai fazer todas essas coisas aqui. Vai fazer animação, vai spawnar o projétil do tiro e vai fazer o som. Mas eu só vou permitir que isso aconteça caso o número de munições seja maior do que 0. Para isso que eu construí isso dessa forma. Para não conseguir atirar se eu não tiver munição, né? E aí lá no final desse trecho todo, eu preciso subtrair 1 de munição. Então, get munição, menos menos. Após eu atirar, subtraio 1 da minha quantidade de munições. Aí agora, para a lanterna, eu vou utilizar uma função, um evento de um input qualquer. Eu vou escolher, por exemplo, o F, input F. Deixa eu procurar aqui, F, keyboard event. Eu preciso fazer um branch. Eu preciso ver se a lanterna está on. Se a lanterna estiver on, eu vou desligar a lanterna. Se a lanterna estiver desligada, eu vou ligar a lanterna. Na verdade, eu acabei de pensar um problema na função ligar lanterna. Eu preciso ver se eu tenho carga. Então, vou abrir um pouco de espaço aqui também, fazer um branch e verificar se a carga é maior do que 0. Então, só consigo ligar a lanterna caso a carga seja maior do que 0, através desse branch, e aí vou fazer tudo normalmente. E além disso, eu preciso ter um dreno de carga por segundo. Realmente faltou uma função. Deixa eu criar uma função chamada drenar carga. Eu vou pedir um input de float do meu delta. A primeira coisa que eu preciso ver é se a lanterna está on. Se a lanterna estiver on, eu vou, por exemplo, pegar esse valor de delta, eu vou multiplicar ele pela carga por segundo de drenagem e eu vou subtrair o valor da minha carga atual pelo resultado dessa multiplicação. E esse vai ser o meu novo valor de carga, dessa forma. E depois disso, eu preciso ver se o meu valor de carga é maior do que 0. Se não for, no caso falso, eu preciso desligar a minha lanterna. Significa que a carga acabou. E eu vou também set carga como 0, para garantir que ele vai ficar perfeitamente 0 e não um valor estranho negativo. E então, eu preciso colocar esse valor de carga em o meu event tick, drenar carga no caso, e eu puxo o valor de delta. Essa função de drenar carga pode ser um pouco confusa, então vou repassar por ela para explicar com detalhes como é que ela funciona. Esse valor de delta, que eu copiei do delta seconds, é um valor pequeno de segundo. São quantos segundos passou no último frame. Então aqui como resultado a gente vai ter um valor que costuma ser um valor de 0,016, que é quando você está rodando o jogo a 60 frames por segundo. Mas, por exemplo, se o jogo estiver rodando a 30 frames por segundo, vai ser o dobro disso. Isso aqui é literalmente quanto tempo se passou entre os últimos frames. Eu preciso saber quanto é esse tempo para eu não deixar a minha drenagem acoplada no frame. Um computador super rápido que roda 140 frames por segundo não pode drenar a carga mais rápido do que quem roda o jogo lento. Quem roda 30 frames por segundo ou quem roda 60 frames por segundo tem que drenar a carga da lanterna na mesma velocidade. A carga tem que ser uma drenagem por segundo. Então vamos supor um caso absurdo. Vamos supor que a pessoa joga muito lento e joga 1 frame por segundo. O cara está praticamente jogando num jogo de slides, né? Então vai passar 1 segundo aqui no delta dele. Esse valor vai ser literalmente 1 segundo. Eu vou estar multiplicando 1 pela minha carga por segundo. Vamos dizer que eu dreno 0,03. Então, a cada segundo que se passa, eu diminuo minha carga em 0,03. Então, o valor de 1 vai estar multiplicado por 0,03. Eu vou subtrair 1 por esse valor de 0,03. Então, vai ficar 1 menos 0,03. Vai dar 0,97 na carga. E aí, ele vai ver se a carga é maior do que 0. Se for, não faz nada. Se não for, ele vai desligar a lanterna e definir a carga como 0. Esse nos casos absurdos, né? No caso que durou 1 segundo. Mas, invariavelmente, esse valor vai ser proporcional. Em outras palavras, se eu fizer meio segundo, então vou subtrair a metade do que eu subtraria em 1 segundo. Isso no tempo de meio segundo. Então depois, quando eu fizer de novo, vai ser meio segundo, eu vou subtrair a metade de novo. 2 metades dá 1 inteiro. Então não sei se ficou claro, mas meio que o que essa função está fazendo é isso. Está sempre subtraindo uma carga por segundo, proporcional a quanto tempo está se passando. Por isso eu estou utilizando o valor de delta. Isso é muito importante. Enfim, sem mais enrolação, vamos continuar. Na teoria, é para estar tudo funcionando. Eu consigo atirar, eu verifico se eu tenho munição maior do que 0, vou fazer todo o sistema de tiro que está aqui e vou subtrair o número de munição. Eu posso apertar F, que eu vou ligar ou desligar a lanterna de acordo, e o meu event tick vai estar drenando a carga somente caso a lanterna esteja on.
Falta ainda eu ser capaz de recarregar a lanterna. Então vou criar, por exemplo, input G, aqui, keyboard event G. Quando eu pressionar, eu vou recarregar a lanterna. Eu vou criar também o input R aqui e eu vou recarregar munições. E isso deve ser suficiente para tudo funcionar. Eu só vou agora definir os valores iniciais de cada variável. Vamos dizer que eu começo com um clip, eu começo com 10 munições, começo com nenhuma bateria de lanterna, tá bom? E minha carga começa como 1, minha lanterna começa cheia. Vamos compilar e testar? Eu vou dar 10 tiros e ver se interrompe. Tudo certo, consegui atirar 10 vezes e agora não atira mais. Eu consigo apertar F, eu ligo a lanterna. F de novo desliga, só que eu não consigo monitorar, eu não consigo nem ver a carga da minha lanterna e nem quantas munições, quantos clips, quantas baterias, essas coisas eu tenho. Para a gente conseguir ver, de um jeito bonitinho até, eu vou criar uma widget. Eu vou aqui em Content, criar uma nova pasta, Widgets, botão direito, User Interface e o Widget Blueprint. Vou chamar aqui de munições e lanterna. Vou abrir ela. Para mostrar a carga, eu vou utilizar o Progress Bar. Ele basicamente funciona dessa forma. Ele é uma barra que tem 1%. Quando é 0, ela está totalmente vazia. Quando é 1, está totalmente cheia. Por isso que eu utilizei o valor da carga da minha lanterna como 0 e 1. Que fica mais fácil fazer uma conversão. Tá direto. Basta botar 0 quando estiver vazio e 1 quando estiver cheio. Igual essa barra. Eu vou chamar de carga barra. Eu preciso também de um texto para ser o número de munições que eu atualmente tenho. Então vou chamar de munições text. Preciso também de outro texto para informar o número de clips de munições que eu tenho. Então, clips text. E eu quero saber também o número de baterias que eu tenho. Então, baterias text. Clicando aqui no cantinho aqui em cima, eu consigo definir elas como variáveis. É importante para eu conseguir alterar ela durante a execução. Então, esse aqui é variável, esse também é variável e esse também é variável. Cada um desses meus textos são variáveis. E por enquanto eu vou selecionar todos e colocar o texto como 0, só para ficar mais claro de entender que isso aqui vai ser um número. E eu preciso de alguns textos que não vão ser variáveis. Eu só preciso que nele esteja escrito carga da bateria, 2 pontos. O outro texto eu vou ter escrito munições e no outro texto clips, 2 pontos. E agora eu vou organizar isso com alguns painéis. Por exemplo, aqui em Panel, eu vou colocar um Vertical Box e eu quero colocar a carga dentro desse Vertical Box e também esse texto, carga da bateria, dentro do mesmo Vertical Box. Só que ao contrário, eu quero o texto em cima da carga. E eu vou aumentar um pouco o tamanho dessa box. Por exemplo, 500 e 200. Não, ficou demais. 500 e 100, parece bom assim. E aí, selecionando a carga, eu vou colocar como fill para ele preencher o espaço vazio inteiro. E essa bateria eu vou colocar centralizado assim. Aí agora eu consigo mover esse vertical box para onde eu quiser. Eles vão mover assim em conjunto. E eu posso ajustar um pouco melhor o tamanho aqui. Eu vou botar assim. Tá bom, aqui nesse cantinho, carga da bateria, perfeito. Opa, esqueci de um texto. Baterias, 2 pontos. E agora eu vou utilizar horizontal box. Vou encontrar esse texto baterias, colocar dentro do horizontal box e também o meu baterias text dentro do mesmo box, dessa forma. E aí eu também vou aumentar um pouco o tamanho desse box aqui. Eu vou colocar 200. Na verdade, eu acho que eu posso só ligar o size to content. Aí a mesma coisa para minhas munições e para o clips. E aqui pronto. Fiz basicamente a mesma coisa. Criei o horizontal box, coloquei os dois dentro e coloquei size to content no meu horizontal box. Aqui, size to content. E aí eu vou posicionar eles mais ou menos aqui no cantinho da tela. Eu vou escolher, por exemplo, uma altura para esse aqui de 850. Não, 950. Esse outro vai ter uma altura de 900. E esse outro uma altura de 850. Ops, mexi no size. Quero uma altura de 850, certo? 850, 900, 950. E todos eles vão ter a mesma posição em X. Eu vou escolher, por exemplo, 800. Muito pouco. 1200, 1400, 1600. Aqui tá bom. Aí agora no meu graph eu vou criar uma variável que vai ser uma referência do meu jogador, de qual é o personagem que tem esses valores que eu vou ler. Vou chamar ela de jogador e ela precisa ser do tipo personagem. Aqui object reference, né? Referência de um objeto. Eu vou deletar tudo isso que está aqui. Basicamente, aqui no meu designer, eu preciso colocar a carga de bateria, que algum personagem tem. Preciso dizer quantas baterias, quantas munições e quantos clips algum personagem tem. Que personagem? Vai ser justamente o personagem armazenado nessa variável aqui. Por enquanto, não tem nenhum personagem armazenado nessa variável. Ela é uma variável vazia que não tem ninguém aqui dentro. É como se eu tivesse criado o número inteiro e tivesse deixado o valor 0 dentro dele. Aqui eu criei uma variável do tipo personagem e não armazenei nenhum personagem aqui dentro. Mas a gente vai colocar quando for a hora. Por enquanto, finge que tem alguma coisa armazenada aqui. Eu vou ligar aqui o público, que é esse instance editable, é a mesma coisa, né? Isso aqui é o olhinho. Eu vou ligar também o expose on spawn. Não costuma ser uma boa prática usar muito event tick, mas como isso aqui é só um exemplo, esse HUD é só para a gente visualizar o que está acontecendo mesmo, eu vou utilizar o event tick dessa forma.
o event tick costuma ser muito custoso. É meio ruim você fazer uma verificação e uma modificação a cada tick, a não ser que você realmente não tenha escolha. Nesse caso, a gente tem escolha. A gente não precisa ficar cada frame verificando quantas baterias, quantas munições, quantos clips. Ou mesmo a carga, não precisa ficar verificando toda hora. Só quando a bateria estiver de fato ligada. Eu só preciso diminuir o número de munições quando eu realizar um tiro. Eu só preciso reduzir o número de clips quando eu utilizar a função recarregar a arma. Mas, para um exemplo, para esse caso, como não é o foco dessa aula, eu vou utilizar o event tick mesmo, porque é muito mais fácil. Basicamente, eu preciso achar a barra, achar as baterias, achar o clipe. Isso aqui é referência de cada um dos textos que eu quero modificar, dos textos e das barras. Munição também. O que exatamente são isso aqui? Isso aqui são referências desses elementos. Eu vou modificar a barra, esse texto aqui que é 0, esse 0 e esse outro 0 também. São isso aqui. Eles vão ser modificados para algum valor. Qual o valor? A barra eu vou colocar 7% e essa barra vai receber o valor da minha carga de bateria. Qual carga de bateria? Aqui está no meu personagem, que está no jogador. Então vou pegar o jogador e descobrir a carga que esse jogador tem. Get carga. Entenda que se eu tiver 15 jogadores tem cargas diferentes. Eu preciso saber qual jogador eu estou lendo a carga. Então, desse jogador, eu estou pegando a carga dele e colocando aqui na minha barra de carga. A mesma coisa para as baterias, vai ser setText que eu vou utilizar. E eu preciso do meu jogador ler quantas baterias eu tenho. Get número de baterias. Vou jogar aqui nesse texto. E ele já faz a conversão de inteiro para texto automaticamente. Só basta fazer a conexão e isso aqui vai aparecer. A mesma coisa para o número de clips e a mesma coisa para o número de munições. Pronto, vai ficar assim. Eu estou do meu jogador, pego o número de carga e defino o percentual da barra como a carga que eu leio nessa variável do jogador, que a gente criou aqui, lembra? A gente criou carga, a gente criou o número de baterias, munição e clips. São exatamente essas variáveis que eu estou lendo. A carga eu coloco no percentual da barra, o número de baterias eu coloco no texto da bateria, que é esse aqui, o primeiro. Leio o número de clips e coloco no campo de texto de clips. Leio o número de munição do jogador, coloco no campo dessa widget aqui, campo de munições. Então, isso aqui deve funcionar quando for executado, desde que eu realmente tenha uma referência de jogador. Por enquanto eu não tenho nada. Mas lembra que eu liguei aqui, instance editable e expose on spawn. Esse expose on spawn vai fazer com que essa variável jogador, seja um pino quando eu utilizar a função para criar essa widget. Você vai ver que a gente vai fazer isso agora. Aqui em personagem, eu vou encontrar o begin play dele e ele já tem algumas coisas aqui. Eu vou abrir um pouco de espaço, assim também. Begin play, arrastar um pouco para a esquerda, fazer um sequence, mais um pouquinho de espaço. E eu vou chamar um create widget. E esse aqui é um pino padrão de Create Widget. Mas veja bem, quando eu selecionar munições e lanterna, aqui está o pino jogador. Isso vale para qualquer tipo de variável. Se eu criar, por exemplo, uma variável booleana, exemplo, aqui ó, ela é uma booleana, mas eu vou colocá-la com o olhinho aqui aberto, expose on spawn, compilar. Não aparece aqui diretamente, mas eu aperto o botão direito e refresh. Cadê? Refresh nodes. Está aqui, a variável exemplo. Eu consigo definir o exemplo na hora que a widget é criada. Mas não é isso que eu quero. Crie só por exemplo mesmo. Vou deletar. E veja, essa widget vai mostrar o número de cargas, o número de munição, o número de clips e o número de baterias de alguém. De quem? De eu mesmo, desse personagem, quando ele for chamado. Então eu vou utilizar a referência self. Vou passar o self para cá. Ele vai conseguir ler a carga, baterias, munição e clips desse jogador quando ele for criado. E também preciso de add to viewport. E pronto, isso deve ser suficiente para a gente ver isso acontecendo. Vamos testar? Vou dar play. Está ali o número de munições, clips, baterias, a carga da bateria. Eu vou ligar a lanterna. A carga da bateria está sendo drenada, como deveria ser. Eu consigo atirar. O número de munições diminui. Atiro até 0, não consigo mais atirar. Clips, eu vou apertar R. Recarreguei, abaixei o clips e reenchi a munições. Consigo atirar. Eu só não tenho como pegar novas baterias para minha lanterna. E a carga da bateria continua drenando. Estou achando devagar demais. Eu vou aqui em carga por segundo. Eu vou subir, por exemplo, para 0.08 para drenar mais rápido. E agora a gente vai criar a bateria e a munição que a gente pode coletar quando passar em cima. Eu vou criar uma nova pasta, vou chamar de Blueprints, e eu vou fazer de uma forma que, ao mesmo tempo que ela é mais prática, ela não é muito intuitiva para iniciantes, mas ela realmente é mais prática. E na hora que você pega o jeito, você vicia nisso, vai tudo ficar muito mais fácil, você vai fazer tudo dessa forma. Eu vou criar um ator, por exemplo, coletáveis, e nesse coletáveis a única coisa que eu vou ter é um static mesh. Não vou nem botar um desenho próprio dele, ele vai ser invisível mesmo por enquanto. Eu vou dizer que esse static mesh dá overlap no pawn, selecionei o overlap only pawn aqui, e quando ele der overlap, eu vou verificar se esse meu ator é um personagem, fazendo o cast do personagem. Eu quero então criar uma função coletou, e ela não vai fazer nada, vai ficar em branco assim mesmo, desse jeitinho. Só que ela precisa ter um input, uma referência de personagem, que basicamente eu preciso saber quem coletou. Então eu vou colocar o nome dela como coletador. Então quando o overlap acontecer, eu vou chamar a função coletou, porque o nome não mudou, compila. O que aconteceu? Deu algum bug aqui. Será que eu deleto?
compilo e coloco de novo. A engine tá meio louca. Às vezes essas coisas acontecem, mas tá aí. Quando der overlap, eu verifico seu personagem, se foi, coletou, e quem coletou foi essa pessoa aqui. Mas essa função não faz nada, pode deixar assim em branco mesmo. A gente vai utilizar a hierarquia de classes e a gente vai fazer um override. Na aula 2 do curso voltado para iniciantes, Unreal Start, que tá aqui nesse mesmo canal, eu explico bem esse override. Aqui a gente vai só usar. Lá eu explico melhor como que ele funciona, o que ele faz, mas espero que dê para entender por aqui também. Eu vou criar um filho dessa variável coletáveis, botão direito, Create Child. Eu vou criar, por exemplo, munições, e outro filho de coletáveis também vai ser baterias. A minha bateria eu vou definir agora no meu Static Mesh. A bateria vai ser um cubo e eu quero que ele seja tipo uma caixinha, eu quero que ele fique pequeno. Por exemplo, 0.6 de escala em x, 0.3 de escala em y e 0.2 de escala em z. Vai ficar uma caixinha assim. Essas são minhas munições. Um pouquinho mais para cima, assim. Opa, eu tô mexendo em baterias. Então deleta. Não é isso que eu quero. Devolve isso aqui, devolve isso aqui. Vamos na munições. Mesma coisa. Cubo, 0.6, 0.3.2 com Z de 10. Tá ótimo. E as minhas baterias vai ser um cilindro. Eu vou aqui no olhinho, View Options, e vou mandar mostrar o Engine Content para eu conseguir encontrar o cilindro que eu quero. Cliquei no olhinho de novo aqui para fechar. E aí eu tenho que ficar de olho se ele tem colisão. Ali você vê em amarelo, ó, Collision Prim está 0. Então não quero esse cilindro, nem esse. Esse aqui pode ser, esse aqui tem colisão. E aí eu vou fazer aqui um design de bateria super moderno, inovador, vou jogar aqui para cima. 0.2, 0.2 e 0.3, 0.4. Pronto, isso aqui é uma bateria gigante, mas é uma bateria. Vou rotacionar assim para parecer que ela está voando, um pouquinho inclinadinha assim. Pronto, essa é a minha bateria. Como tanto a minha bateria como a minha munição são coletáveis, elas têm o seguinte comportamento. Opa, tá aparecendo tudo aqui porque eu ainda estou mostrando o Engine Content. Eu vou fechar. Engine Content falso. Aqui em coletáveis você vê o que acontece. Quando eu der overlap na mesh, nessa Static Mesh, especificamente, não é qualquer mesh. Nessa mesh aqui, quando der overlap, eu vou chamar a função coletou. E é isso que eu vou definir. Aqui em baterias, ele também tem a função coletou, que também não faz nada, mas agora vai fazer. Eu vou dar aqui override, vou encontrar coletou. Vou deletar isso aqui porque não precisa, já que meu parent não faz nada mesmo. Então, na minha blueprint de baterias, quando a função coletou for chamada, porque alguém coletou, aqui o meu coletador, ele tem a variável número de baterias, certo? Então eu quero encontrar get número de baterias e eu vou definir o número de baterias como esse número de baterias mais 1. Então é isso que vai acontecer toda vez que essa bateria for coletada. Quando a bateria for coletada, vai chamar a função coletou, e essa é a função coletou da bateria. Na função munições, eu vou ter uma outra função coletou. Eu vou dar override aqui também, e na munições eu vou procurar pelo número de clips e vou definir o número de clips como o anterior mais 1. Vai ficar dessa forma. O último detalhe que eu esqueci é que depois de coletar, na verdade, ele precisa ser destruído. Então, destroy actor. Então todos os meus coletáveis vão ter esse seguinte comportamento. Deu overlap, foi um personagem, eu vou chamar a função coletou e vou ser destruído, vou sumir. A minha bateria, quando coletada, vai adicionar 1 ao número de baterias. A minha munição, quando coletada, vai adicionar 1 ao número de clips. Isso pode parecer avançado para quem é iniciante, mas de certa forma isso aqui é bem intermediário, vamos colocar dessa forma. Não é realmente avançado. É uma estrutura simples de hierarquia de classes, onde a gente tem os coletáveis, e eu disse que tanto a bateria quanto a munição são coletáveis também, só que cada um se comporta diferentemente quando é coletado. E agora eu posso colocar quantas eu quiser aqui. Posso colocar várias munições no meu cenário, posso colocar várias baterias também, e tudo deve funcionar. Vamos apertar play e testar. Eu consigo atirar, perco aqui minhas munições, consigo recarregar minhas munições. Será que eu vou conseguir realmente pegar mais clips aqui? Consegui, enchi o número de clips, consigo ligar minha lanterna, ele drena, consigo pegar mais baterias, o número de baterias ali está aumentando, e eu consigo apertar o botão G, eu recarrego minha lanterna gastando uma bateria. E é isso, para esse vídeo é isso. Eu espero realmente que tenha ajudado alguém, o vídeo acabou ficando bem maior do que eu achei que ia ser, mas pelo menos eu acho que eu expliquei bastante as coisas. Algumas coisas podem não ter ficado tão claro assim, porque eu simplesmente fiz, mas por exemplo, no meu curso Unreal Start, eu falei sobre widgets já, então aqui eu simplesmente utilizei os painéis e coloquei dessa forma. Eu também já falei bastante sobre hierarquia de classes, sobre cast lá. Tem um vídeo específico dedicado ao cast, você pode encontrar aí no meu canal. Você vai entender melhor o que exatamente está acontecendo aqui. Aqui eu simplesmente utilizei. Então várias coisas ao longo desse vídeo eu fui simplesmente utilizando, mas você consegue encontrar melhor explicado cada um desses detalhes em outros vídeos, principalmente na minha série de aulas do meu curso Unreal Start. Aconselho você dar uma olhada lá, pode realmente te ajudar para você entender melhor o que está acontecendo e não simplesmente replicar, o que eu estou fazendo aqui. Algumas coisas eu até parei para explicar, por exemplo, o drenar carga, eu expliquei o delta sec, quando estudinho o que aconteceu, mas até que nem tudo, muitas coisas eu fui só usando. Mas realmente o vídeo acaba por aqui. De novo eu vou pedir que clique em gostei, porque me ajuda bastante na divulgação desse vídeo, no crescimento do canal. Também peço que se inscreva se ainda não for inscrito, até para você receber outros vídeos que podem te ajudar. Você também acaba me ajudando, fazendo esse canal crescer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.